Chegamos à maioridade e nada melhor do que nesse momento, completando 18 anos, a Rádio Band News FM abrir as portas para quem nos prestigia. Aqui no estúdio multimídia da emissora, os ouvintes vão poder bater um papo, falar da relação com a rádio. E o primeiro que a gente está recebendo aqui é o Carlos Nogueira, embaixador da Band News FM, fincou uma bandeira da rádio lá no Posto 12, no Leblon, em plena orla da Zona Sul. Como é que surgiu essa ideia de ser uma embaixada da Band News FM em plena praia, Carlos? Olha, o que eu vou te falar é que a Band sempre foi uma embaixada do ouvinte. Foi, assim, o único meio de comunicação que dá a voz da gente no ar. Você tem um problema, você tem alguma coisa para resolver, são vocês o nosso canal de comunicação, vocês são a nossa voz, como o Boechat sempre dizia, vocês são a voz do ouvinte no ar. Então, foi aquela retribuição para aquele momento que vocês na pandemia, vocês me deram voz a gente, porque barraqueiro não tinha voz em nenhum meio de comunicação. A gente tentava ser ouvido, ninguém queria saber, falava aquela história do fique em casa. E a gente naquela fase, né? Sem ganho nenhum, sem apoio de ninguém. E vocês tinham sempre aquela preocupação, aquele carinho. O que está vendo com a situação? Por que vocês não têm apoio? Vocês não têm nada? E vocês deram aquele espaço ali na prefeitura, enquanto a gente tinha uma manifestação na prefeitura. E depois de você, todos os outros mecanismos, todos os outros meios de imprensa vieram no vácuo de vocês para saber o que acontecia, como é que eu vou te falar? Quais eram as nossas necessidades, porque normalmente o barraqueiro só é visto no verão. No verão a gente é estrela, a gente é o popstar. E no momento de pandemia, com tudo fechado, realmente foi um momento difícil para todos vocês trabalhadores, né? As pessoas em casa, foi flexibilizando aos poucos e demorou até para que o trabalho de vocês fosse reaberto, né? O da gente foi o mais complicado de todos, que a gente foi o primeiro a fechar. A gente fechou exatamente 20 de março e o último a abrir. E nesse período, a gente não teve trabalho, não teve fonte de renda nenhuma. Tirando aquele apoiozinho do governo que não dava para nada, não teve aquela coisa de fique em casa. Fique em casa e cortou 99% da nossa renda. E a gente via que ônibus lotado por dia, metrô lotado por dia. Mas acho que vocês deram a volta por cima, né? E agora a gente está num momento bom de estímulo até o turismo na cidade, eventos, a flexibilização também com relação a todas as atividades. As pessoas não são mais obrigadas a usar máscara. Claro que tem um ou outro que ainda se sente confortável. E a gente vê que as praias nesse verão já tiveram um ótimo momento. E agora aquela etapa que vai chegando aí o inverno, a gente já está no outono, que vai ser um pouquinho mais difícil para você. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto e queria aproveitar, já que você falou do Boechat, como é que era essa relação com esse cliente VIP que você tinha lá na barraca do Carlos, no Posto 12? É verdade ou mito que ele falava no ar que ia de sungão vermelho para a praia? Não, olha, era uma brincadeira dele, né? Que ele falava que ia com sungão vermelho. Ele sempre estava com a sunga preta dele ali. Eu sempre perguntei para ele, não, mas cadê aquele sungão vermelho? Ele chegou, não, eu nunca tive um sungão vermelho na minha vida. Agora era uma coisa engraçada dele, que ele gostava tanto da praia, que quando ele estava com a esposa, né, era sempre aquela briga, olha, você vai perder o horário do voo. Ela ia primeiro para casa, a gente tinha a impressão que ele aproveitava até o último momento, o último oxigênio que tinha ali na areia. E eu acho que ele devia limpar o pé de areia na entrada do voo, porque ele gostava tanto daquele local ali. Se via que era o ponto ali que ele se sentia em paz, ele se encontrava com a natureza. Como se ele recarregasse a bateria dele ali. Então a gente deixava ele em paz ali, ele colocava aquele chapelão dele ali, aquele óculos escuro, e ficava curtindo a natureza em paz ali. E a gente... Era aquela coisa que ele gostava tanto, que contaminava a gente, entendeu? Aquele amor. Eu também me sinto ali, vamos dizer assim, eu faço parte daquilo tudo ali. Aquilo ali é uma das muitas histórias que a gente tem ali no Posto 12. Tem muita gente que vai, muita gente que atravessa o mundo para estar ali, para sentar naquela areia.
E são as coisas maravilhosas da história do Rio, porque normalmente, como é que eu vou te falar assim, são aquelas coisas do Rio que são apesar de tudo que tem que o pessoal fala assim, o Rio tem esses problemas tudo, a gente não pode esquecer do lado lindo da natureza que a gente tem. A gente está na beiradinha a gente está entre mar, montanha, aquela brisa marinha. E a gente brinca, né, Carlos, que você tem uma barraca ali, você é um privilegiado do ambiente, daquele cenário, daquele mar. Mas nem tudo é fácil, né? Porque é uma vida desgastante também, né? Você fica debaixo de sol, você atender os clientes, tá ali na areia. Tem pessoas que são mais educadas, tem pessoas que não são tanto. Então, você tá ali. Como é que começou esse seu trabalho na barraca lá do Carlos? Você fazia uma outra atividade antes? Como é que você teve a Band News FM na sua vida? Você é ouvinte desde o início da emissora em 2005? Olha, eu era ouvinte da concorrência, e teve aquele momento ali no Daio, que você tá passando ali, ainda era aquele radinho de cordão. Aí eu cheguei assim, pô, vamos ouvir ali. Eu cheguei, caramba, o Boechat. Não digo assim que foi no primeiro dia não, mas foi num dos primeiros dias. Aí você chega assim, caramba, não é aquela coisa de dar notícia engessada, era aquela coisa assim que era uma conversa contigo. E depois de algum tempo, né, que normalmente a gente é envergonhado, eu vi que você falava de volta. E era aquela comunicação de duas vias. E vocês estão sempre dando a notícia do trânsito com muita velocidade, vocês estão resolvendo o problema do bairro. Não é que vocês resolvem, vocês têm o acesso ao canal da prefeitura, da Light, da SEDAI, essas coisas, e eles escutam vocês, coisas que a gente reclama muitas e muitas vezes. Como eu, no caso com vocês aí, eu cheguei coisa de 80 vezes na Light, eu fiz projeto de engenharia, me pediram um monte de coisa, para eu ligar uma eletricidade ali, não conseguia. Depois, acho que uns 10, 15 dias com vocês, resolveram muito rapidamente, coisa que eu estava há bem um ano. Eu tirava assim 2, 3 dias por semana para ir para a Light, eu dava expediente lá, porque eu chegava, não, uma hora eu vou conseguir. E não conseguia e chegava... tinha uma hora assim que eu chegava, pô, vou desistir. Eu chegava, não vou porque eu me recuso a usar gato de energia, pô, não, eu quero fazer tudo certinho, não vou partir para um lado, para ilegalidade por causa de dificuldades. Vamos fazer uma coisa correta, isso daí, porque não condiz com o espírito da gente. Eu acho que é por isso que você se identificou tanto com a rádio e a rádio com você, até o Ricardo Boechat, porque ele estava sempre ali, né? Se ele visse que você era um cara que não era correto, inclusive eu sei que tem uma história que uma vez eu fui beber uma água de coco lá e conversei com os seus funcionários. Teve uma vez que o Boechat, ele dava uma caixinha generosa, né? Teve uma história curiosa aí que ele brigou com você e tudo, né? Antes de firmar essa parceria toda, né? Não, foi no primeiro dia, né, que ele achou que... Como é que eu vou contar para vocês assim? É que normalmente a caixinha dos funcionários é dividida, né? Aí, durante o dia, ele deu uma caixinha generosa pro funcionário e ele me entregou. E ele achou que eu tinha ficado com a caixinha do funcionário. E ele foi com a esposa e as meninas. E depois ele voltou brigando comigo, né? Chegou, olha, pega essa caixinha aqui que eu te entreguei e... Isso daí não é seu, é do seu funcionário que está correndo no sol e você que fica aí na sombra. Isso daí não te pertence, não. Entrega para o rapaz, e se você demitir ele, você vai arrumar um problema comigo. Ele falou uns 3 minutos, eu fiquei com aquela impressão chata, né? Que ele não deixava eu falar. Aí depois que eu cheguei, não, quer saber de uma coisa? Não vou deixar, olha, toma o dinheiro de volta. E o funcionário pegou, não, seu Carlos, você não vai me entregar no final do dia? Aí ele se tocou que ele tinha sido meio grosseiro comigo, né? Aí ele chegou, não, mas vem cá, ele não te entrega, ele te entrega no final do dia mesmo? Chegou, claro, não tem necessidade, pô. Ele paga a gente direitinho tudo. Aí o Boechat ficou assim meio sem graça, né? Completamente sem jeito, né? Ele chegou, não, então faz o seguinte, pega mais R$100 e coloca aí na caixinha, né? Aí naquele primeiro instante eu fiquei assim, poxa, a gente tratou o cara com tanto carinho com essa coisa, o cara veio com grosseria, né? Aí fiquei com aquela coisa assim até o dia seguinte, né? Eu liguei o rádio. Aí assim que ele abriu o programa, né? Ele chegou, bom dia, minha cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí chegou, olha, eu quero antes de começar o programa me desculpar com o pessoal lá do Rio de Janeiro, ali do Posto 12, que eles atendem com tanta gentileza. Aí pegaram um instante meu ali,
meio com problemas ali, eu descarreguei aí, eu vim no ar pedir desculpa aí, no próximo sábado eu vou estar aí com vocês, reserva minha cadeirinha, aquela água de coco geladíssima. E dali em diante a gente foi tendo uma amizade, que não foi só de cliente lá e barraqueiro. Sempre que tinha um problema, essa que eu te falei da Light, que ele resolveu, eu até fiquei com vergonha, que ele dava o celular pessoal dele para atender, era ele quem atendia, não era equipe nem ninguém. E quando eu liguei, eu fiquei morto de vergonha, porque ele me atendeu em Paris. Aí eu cheguei assim, o senhor não está em São Paulo não? Eu cheguei, não, eu estou em Paris. Eu cheguei, não, é que eu estava com um problema, eu quis desligar na hora, ele chegou, não, qual é o problema? Eu falei, não, eu não vou incomodar o senhor nas férias. Não, o jornalista não tem folga, não tem nada. Você tem uma pauta, pode falar agora. Deu 5 minutos, o Rodolfo era chefe de redação aqui no Rio. O Rodolfo me ligou e resolveu esse problema da Light. Aqui foi um legado que o Boechat deixou, né, pra gente, né, de atender o ouvinte, vocês são prioridade pra gente, né. Inclusive, a gente tá falando muito do Boechat, até porque você tinha uma relação com ele, como um barraqueiro na praia. O Boechat sempre vinha de São Paulo, depois que ele foi morar lá, começou aqui no Rio de Janeiro, e às vezes os problemas que ele mesmo falava no ar servia de exemplo pra gente. Eu digo a gente porque eu também, como um cidadão, como jornalista, eu aprendi muito com o Boechat e essa relação humana com a audiência. O Boechat abordou um tema muito delicado, que foi sobre a depressão. E eu sei que, tanto para você quanto para outras pessoas, serviu de alerta para a gente cuidar da saúde mental, né, Carlos? Não, olha, comigo, teve aquele momento que ele saiu do ar. Ele entrou, né? Depois que a gente foi saber que ele estava falando no ar, aí no momento ele travou. A gente não soube o que aconteceu. Eu não me lembro se foi 15 ou 21 dias. Ele passou e a gente não sabia o que aconteceu e o pessoal não falava nada. E quando ele voltou, ele falou assim, olha, eu tive uma trava ali, tive depressão. E vou falar assim, ele não abriu o peito não, ele escancarou. E, pô, eu tenho que confessar assim, eu estava ouvindo ali no ar e, pô, eu vou falar assim, aquela coisa, eu chorei ali ouvindo o rádio, ele falar da depressão, porque todo mundo encara a depressão como aquela coisa que é uma doença boba, se você fizer de conta, você varrer para debaixo do tapete, ela vai deixar de existir. E, pô, pegar um cara com com aquele alcance da notícia, aquele cara que trabalhava tudo ali, falar assim, olha, eu tive depressão, eu tô tratando, eu tô tomando a minha medicação. E eu cheguei assim, pô, olha, eu também tenho isso, apesar de viver de frente para a natureza. E, pô, hoje em dia eu tenho meu psicólogo, tenho minha psiquiatra, uma sessãozinha por semana, psiquiatra uma sessão por mês. São 4, 5 comprimidinhos que você toma e você se torna uma pessoa extremamente produtiva, não tem nada demais. É uma doença da alma, mas também é uma doença física. Assim como tem gente que tem problema do coração, tem problemas renais, essas coisas. A depressão é uma coisa séria e tem que ser tratada, porque se você for ficar escondendo aquilo ali, isso tudo, vai ficar uma coisa mais séria. E muitas vezes a pessoa não enxerga aquele pedido de socorro, vai escondendo aquilo ali. E rola muitas vezes aquilo ali na praia. A gente vê que a pessoa está com depressão, tenta esconder aquilo ali no alcoolismo, em outras coisas, no uso de drogas. E não tem uma maneira assim que eu vou resolver, eu vou varrer para aquilo ali debaixo do tapete e ela vai deixar de existir. Ela vai continuar lá e ela vai aumentar, a não ser que você busque uma solução com um profissional de saúde. Eles estão lá para te ajudar. Então, para quem estiver ouvindo isso, não tenha vergonha de pedir uma ajuda. E olha, isso daí pode salvar a tua vida num momento muito sério. E eu te falo assim, tive crise ali, que a pandemia foi muito pesada comigo, que eu trabalhava no ar livre. Você vê natureza, você vê gente, você vê aquela coisa, você fica trancado em casa. De repente você fica fechado, né? Cria um gatilho em você, que já estava lá há muito tempo atrás, mas dispara aquele gatilho. E o profissional de saúde te ajuda nisso daí. É aquela pessoa preparada que é teu anjo da guarda. Então, não deixe de pedir ajuda para quem está ao lado. Tem
CVV, tem um monte de gente. Não deixa chegar naquele momento que o desespero toma conta de você. E olha, te falo assim, são algumas medicaçõezinhas que você toma, você se torna um profissional produtivo. Eu tô lá na praia, trabalho todo dia de 6 da manhã até 6 da noite, tô lá, gero emprego, gero renda. A única, assim, para mim, né, a única coisa que faz falta é que não posso mais consumir álcool, que era aquela coisa que eu gostava. Tem Mas água em de vista coco, tem o Não, mate, tem tudo lá, tem a caipirinha de leve, né? não, para mim é cortado mesmo. Mas em vista Cortou. da outra alternativa, pô, coisa maravilhosa, tô lá, acabou, tomo um suco de uva, acabou. Isso, tá certo. Ô, Carlos, até para se aproximar aqui do final, porque o nosso intuito é fazer esse bate-papo e ser uma conversa informal, como a gente está tendo, Claro. de 18 minutos, por conta da maioridade da rádio, dos 18 anos, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo. Queria que você deixasse um recado final e uma situação alegre, divertida, que você riu bastante, que você ficou bastante contente ouvindo a Band News FM, você que está aqui com a gente sempre e com a sua bandeira lá. Muita gente pergunta, por que está com a bandeira da Band News? O pessoal fica escutando a rádio lá também? Não, a rádio está lá desde que eu saio de casa até o final do dia. Acontece algumas vezes que o movimento fica muito forte, aí não dá para a gente estar prestando atenção, mas está lá sempre. É a trilha sonora de fundo, né? O pessoal pergunta, por que não rola uma música, nada? Eu chego, não, olha, música se vier a fiscalização perturba, a Band News ninguém vai chegar assim, não, estou me informando ali. Tô com o olho aqui na praia, mas vocês são minha janela para o mundo. E olha, coisa engraçada ali, tem todo dia, diariamente ali, tem gente que vem, como é que eu vou te explicar assim? Tem gente do mundo inteiro, tem gente... A gente acabou virando um bairro de Ribeirão Preto, um bairro de Porto Alegre, um bairro de São Paulo, de Belo Horizonte. E virou aquela coisa assim que foi passando de boca em boca o Posto 12, que foi uma pessoa que gostou, aí passou para outra, para outra, para outra. E a gente virou um local deles ali. E é o carinho que a gente recebe o povo, aquela... Tem muito ouvinte que vai lá te procurar e fala que, eu escutei na rádio, vocês são os embaixadores da Band News. Olha, taxista. Vocês devem saber do alcance que vocês têm com taxista, porque taxista, eles já deixam direto a gente lá, porque sabe que é o local ali que não tem problema, está sempre seguro, é aquela coisa de tranquilidade. Pô, que legal, Carlos. Olha, foi um prazerzaço esse papo contigo. Espero que outras vezes a gente possa compartilhar momentos alegres e que você que ainda não conhece o Posto 12, a Barraca do Carlos, é aqui no Leblon. Grande abraço para você e até a próxima oportunidade.